Oi, pessoal! Estamos novamente por aqui para iniciar o nosso 8º episódio do Cedia Cash e hoje com um tema super recorrente entre os pais que é ansiedade na infância e na adolescência. E para discorrer comigo sobre esse assunto tão relevante, eu trouxe a minha convidada especial, Tati. Tati, conta pra gente um pouquinho sobre a sua formação e atuação. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer por estar aqui. Eu sou psicóloga, especialista na infância e adolescência. Aqui na clínica, eu sou sócia e supervisora do setor de psicoterapia infanto-juvenil e também do ABA na infância. Aí eu tenho capacitações em depressão infantil, ansiedade, TOD, entre outros. Tati, para iniciar, eu trouxe uma pergunta um pouco mais abrangente. Define para mim o que é ansiedade, como ela se manifesta na infância. Então, Tati, a ansiedade ela é uma emoção, assim como qualquer outra, né? E ela aparece quando a pessoa está diante de uma situação em que ela se sente em perigo ou diante de um desafio. Ela é normal, né? O que nós temos que observar é a intensidade com que ela vem. Então, quando a ansiedade ela vem com uma intensidade muito forte e começa a gerar algum tipo de prejuízo, de sofrimento para a pessoa, é um sinal de alerta. E isso tem acontecido cada vez mais com as nossas crianças e os nossos adolescentes. As crianças, por exemplo, elas demonstram medo. Medo de dormir, medo de ir para a escola, de ficar sem os pais, que são a figura de referência, que elas se sentem mais seguras, né? Os adolescentes podem demonstrar por muitos relatos de preocupação, mas e se não der certo? E se eu não for aceito? E se não gostarem de mim? Então, verbalmente vem muito isso, da criança ao medo, do adolescente mais a preocupação, né? E muitos sintomas podem aparecer psicossomáticos. Então, a criança ou o adolescente pode começar a ter dores, sendo que não tem nenhuma causa médica, né? Não é nada orgânico, fisiológico, é emocional mesmo. Até manchinhas roxas aparecendo no corpo, sendo que não bateu em lugar nenhum, queda de cabelo, dor de cabeça. Então, tudo isso, quando é descartado, qualquer questão orgânica pode ser sim decorrente de uma ansiedade que está em um nível exacerbado. Tati, e quais são as principais causas da ansiedade nas crianças? Então, a ansiedade ela vem por múltiplos fatores, né, Tati? Mas atualmente nós vivemos em um contexto muito agitado. Tá todo mundo numa correria muito intensa. As crianças normalmente estão tendo menos tempo de qualidade com os pais, né? Isso é um dos fatores. Múltiplas Outro, tarefas no dia a dia, múltiplas né? tarefas. Demandas. Às vezes vem também uma questão de autocobrança. Então, eu tenho que dar conta de tudo, tenho que conseguir cumprir tudo isso daqui, né? Isso aumenta bastante a ansiedade. Em muitos casos, uma rotina muito desestruturada, onde a criança não tem previsibilidade e ela fica mais ansiosa por não saber como as coisas irão decorrer durante o dia. A questão do uso excessivo de eletrônicos também intensifica bastante a questão da ansiedade. Então, esse ambiente externo de muito imediatismo, muita pressa e muito ter que dar conta das coisas, interfere no ambiente interno que gera essa emoção da ansiedade, que é decorrente do quê? De pensamentos, muitas vezes negativos e exagerados. Eu até queria fazer um comentário, Tati, porque na minha área, que é mais a estruturação cognitiva, a gente percebe também muito esse aumento da ansiedade com relação ao desempenho cobrado das crianças na escola, né? Então, Sim. uma prova que às vezes vem uma cobrança, então você precisa ir muito bem, você precisa tirar uma nota boa, muitas vezes desconsiderando ali o que a criança também tem de repertório para estar desenvolvendo Uhum, aquela ação, né? uhum. Aquela atividade, e isso também é um gerador que a gente percebe maior nas crianças por aqui. Essa autocobrança excessiva, né? Sim, inclusive tem alguns pontos que nós temos que ver que a ansiedade ela é comum. Por exemplo, antes de uma prova é normal você sentir ansiedade, Sim. antes do seu aniversário, de uma viagem, né? É esperado. Agora, antes de uma prova, uma ansiedade que apresenta ali sintomas físicos, inclusive, tem criança que tem taquicardia, que tem sudorese porque está chegando uma prova, e você vai investigar o que ela está pensando, de não conseguir, de não ser boa o suficiente, aquela coisa que está causando ali um sofrimento e um prejuízo, porque mesmo que ela Sim. sabe, na hora ela até esquece por não saber, então está em excesso. E aí o ambiente tem que se organizar para deixar mais acolhedor, para acalmar essa criança, não tem só essa chance, né? E fazer todo esse acolhimento. Para a gente até colocar para ela novos pensamentos, novas perspectivas com Isso. relação àquilo, né? Porque muitas vezes ela está enxergando um caminho só, Sim, e né? de maneira negativa e exagerada, igual, por exemplo, no contexto de prova, ainda tem os trabalhos que também vão somar nota, ainda tem prova de recuperação, tem várias oportunidades. Então, se você não for tão bem nessa prova, Sim. não tá tudo perdido, né? Então, conforme a gente vai conversando com a criança, acolhendo e dando outras formas de enxergar a mesma situação, só que de uma maneira mais leve, mais tranquila, normalmente ela já reduz essa sensação e o desempenho é melhor também, né? Sim. Tati, e a gente falando sobre isso, às vezes expectativa da família com relação à criança, como que essa família ela pode contribuir, por exemplo, para a redução desses sintomas de ansiedade? Então, várias coisas podem ser feitas, né? Mas, assim, uma escuta dentro do ambiente familiar é Validação importante, dessa criança, validar né? essa criança, uma casa que tenha um mínimo ali de rotina, de organização, para que essa criança tenha um pouco de previsibilidade.
A questão do afeto também é muito importante. Tem várias formas de demonstrar amor, cuidado, né? Então, mesmo que não seja uma família muito afetiva em relação ao toque, mas o tempo de qualidade, o Sim, outras elogio, formas, né? outras formas. E a questão do limite também é importante. Porque uma criança que está em um contexto muito também sem limites, ela se sente, de certa forma, desprotegida. Porque do Sim, mesmo jeito que não tem um responsável para estabelecer a rotina, as regras do limite, também não vai ter um responsável para cuidar, para proteger, sim. né? E nesse viés de proteção, no ambiente familiar, também é importante evitar a superproteção. Sim. Porque a superproteção também é um fator gerador de ansiedade, que a criança não pode ter contato com nada, porque tudo é muito perigoso, porque tudo é muito caótico. Antecipa algumas situações e às vezes a Sim, criança não consegue ter oportunidade de experimentar aquilo, né? exatamente. Então tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você tem que dar muito carinho, afeto, acolhimento, escuta, tempo de qualidade, você também não pode dar aquela super proteção de Sim. querer colocar em uma bolha e poupar de todos os perigos do mundo. Senão a criança vai crescendo, entendendo que o mundo é de fato um lugar muito perigoso, muito catastrófico, né? E aí isso vai aumentando E às consequentemente a vezes qualquer ansiedade. situação que ela é exposta, ela não vai ter repertório suficiente para enfrentar aquilo, Não né? vai. Até porque as crianças aprendem muito por modelo, né? Aprendem muito por imitação. E se os adultos protegem muito e falam muito só da parte negativa e nunca falam assim de estratégias, por exemplo, coisas perigosas para uma criança atravessar a rua. Então, atravessar a rua é algo perigoso. Mas se você esperar fechar o semáforo, olhar para os dois lados, estar acompanhado de um adulto, não tem perigo. Então, tem coisas que são de fato perigosas, mas sendo feitas com cuidado, Com a do jeito, com a cautela, cautela, ela não né? se torna mais uma questão Sim. perigosa. Então, a criança tendo essa percepção do mundo, de coisas perigosas, mas tem forma de fazer estando mais Redução segura, desses riscos, né? exatamente. Aí a ansiedade reduz também. E acho que é importante dizer o quanto, às vezes, o modelo dos pais também pode influenciar no comportamento dos filhos, né? A gente fala muito Exatamente. aqui na clínica sobre comportamentos aprendidos e comportamentos que podem, de fato, ser daquele quadro, né? Se a criança tiver esse contexto de pais mais ansiosos, ela acaba ficando mais limitada nas oportunidades de aprender outros comportamentos diferentes daquele, né? Isso, exatamente. E aí vem uma questão muito importante para os pais, que por mais que vocês estejam preocupados com várias questões, estejam ansiosos, é importante até tentar não conversar muito isso na frente da criança. Poupar a criança de ter acesso, nós estamos passando por um problema financeiro, nós estamos passando por isso, por aquilo, né? Ser uma conversa mais privada mesmo, Sim. entre os adultos, sem essa percepção, essa sensibilidade da criança estar próxima, porque às vezes ela tá brincando, ela não tá nem Não ouvindo, tá tá prestando atenção. ouvindo É. sim, tá Uhum. prestando atenção em tudo, então é muito importante tomar todo esse cuidado, né? Sim. Tati, e a gente conversou um pouquinho sobre família e pais, mas eu não posso deixar de trazer o contexto escolar também nessa conversa, né? A gente sabe que a criança, quando ela vem para uma intervenção clínica, a gente precisa considerar um tripé: escola, família e a própria criança, né? Exatamente. E como é que a gente pode ajudar essa escola, professores, no manejo da ansiedade com esses alunos? A escola, Tati, tem um papel, assim, primordial. Inclusive, muitas vezes essa percepção, essa sensibilidade de que a ansiedade da criança está em excesso, causando prejuízo, causando sofrimento para ela, vem da escola. A escola sinaliza a família, muitas vezes, daí a família vem buscar o Primeiro profissional. local ali mais sensível para Possível. isso acaba sendo a escola. Exatamente. Eu acredito que por ter mais crianças para poderem ter um parâmetro, né, do nível, da intensidade, da frequência dessa ansiedade, os professores muitas vezes têm mais facilidade de perceber que passou ali do ponto, Do limite? né, do que a família. Então, isso é um papel muito importante da escola, de sempre estar conversando com a família, explicando, né, alguns indicativos de que essa criança está em sofrimento ou está tendo prejuízo. E a escola, ela pode ajudar organizando também esse ambiente. Então, quando perceber que a criança ela está muito ansiosa, dá também esse acolhimento, dá também essa escuta, toma muito cuidado para não ficar com aquela cobrança excessiva de vamos, 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 tem que fazer, tem que fazer, tem que terminar, E tem que vai terminar. aumentar mais ainda E essa vai ansiedade. aumentar, mas pelo contrário, tem que dar suporte para que a criança consiga fazer o que ela precisa, né? Então, se é uma criança que tem algumas dificuldades, a escola precisa ter essa sensibilidade, talvez colocar sentada em um lugar que tem menos estímulos distratores, dar um pouco mais de suporte para que ela se sinta segura e que ela consiga acalmar, ficar mais relaxada na escola. Tati, conta pra nós quando é hora dos pais, dos responsáveis buscar ajuda e como que eles podem fazer isso de uma maneira mais acolhedora. Tati, normalmente, eles têm que ter bastante sensibilidade e perceber quando a criança está tendo prejuízo significativo na qualidade do sono, até no apetite, quando a criança está comendo muito por ansiedade, ou ela Exagerado. perde o apetite por ansiedade, um sofrimento persistente, uma recusa escolar. Então, todos esses sinais, né, aparecem Uhum. com maior frequência quando a criança está com uma intensidade, assim, da Que geralmente ansiedade. são sinais que não tinham antes, né? Ou que eles Não. eram pequenos, Isso. né? Então, quando isso aumenta, né? E aí os pais precisam ter essa questão do cuidado, do olhar afetuoso, para perceber essa alteração e poder buscar ajuda. Uma outra questão muito importante, tanto para a família quanto para a escola, Tati, é conversar com as crianças e com os adolescentes que o psicólogo ele vai estar ali para ajudar. Sim. Porque às vezes ainda tem uma questão de, mas psicólogo é só para quem, nossa,
precisa, né, Já tem uma recusa ou uma Isso. interpretação errada sobre a conduta do Exatamente, é um profissional. preconceito, né? Então, a família e a escola pode explicar que o psicólogo ele vai estar ali para ajudar a pensar em estratégias para resolver essa questão, né? E vai fazer um plano com a criança, porque a gente fala, vamos fazer um plano juntos, e o psicólogo vai guardar seu segredinho. Então, a gente constrói ali uma relação de bastante vínculo para a criança levar em consideração o que nós falamos também. E para ser um espaço realmente de acolhimento e de escuta sem julgamento. Só que muitas vezes, para que a criança ou adolescente queira vir, a família ou a escola tem que dar esse empurrãozinho também, explicando que o psicólogo vai estar ali para ajudar, de maneira alguma para julgar, né? Claro. Tati, e para entender tudo isso, eu diria que então a ansiedade não é esse bicho de 7 cabeças, né? Não é. Não é, Tati, porque a gente pode pensar assim: existe uma situação e que essa situação vai gerar na criança, no adolescente, um pensamento. Sim. Se esse pensamento for muito negativo, muito exagerado, qual emoção vai ser? Vai ser ansiedade. Igual eu falei no começo, quando a gente está diante de um desafio ou de algo assim que é perigoso, vem esse sentimento, né? E, consequentemente, um comportamento de se proteger disso. Então, muitas vezes, uma recusa, né? Eu não quero ir, eu não quero tentar, porque se não gostarem de mim, se não der certo, se, e aí uma questão assim, pequena, né? Vira um Que vai se pensamento transformando. negativo, exagerado, catastrófico, terrível. Então, o que que nós fazemos muito aqui na clínica? Nós tentamos intervir na maneira da criança pensar, interpretar aquela situação, para que ela possa diminuir esse pensamento, né, exagerado, negativo. Visualizar de uma maneira mais real, né? Mais próxima. Exatamente. Sim. Exatamente, mais próxima da realidade. Assim, ela consegue se sentir mais calma e, consequentemente, se comportar melhor, com um comportamento de enfrentamento e de superação. Quanto mais ela enfrenta, ela supera, mais preparada ela está para uma próxima também, né? Uma próxima situação E desafiadora. mais a gente vai ampliando esse repertório dela para situações do dia a dia, né? Exatamente. Mais preparada. Isso. E nós gostamos de usar muitos recursos assim, lúdicos e concretos. Até coloquei alguns aqui, né? Pra gente fazer uma psicoeducação. Primeira coisa, o que é ansiedade? Muitas famílias, qualquer pressa que a criança demonstre, baixa tolerância no tempo de espera, ai, meu filho é muito ansioso, muito ansioso. Mas não é ansiedade só questão de não saber esperar. Tempo, né? Ansiedade é maior que isso, né? Então a gente precisa primeiro fazer uma psicoeducação sobre o que é ansiedade, para ter esse autoconhecimento. Conforme a criança vai se conhecendo, melhor ela consegue ter uma melhor expressividade emocional também, para falar como ela está se sentindo, quais foram os gatilhos para esse sentimento. E a partir disso a gente começa na questão assim, mais cognitiva, fazer uma reestruturação. Então vamos pensar nessa situação de uma maneira mais favorável, de uma maneira mais realista. E também estratégias práticas para poder enfrentar. Então, com recursos, com atividades concretas, com exemplos hipotéticos também, ou da própria realidade da criança, nós vamos fazendo toda essa construção. E essa consciência vai ficando maior, né? Esse autocontrole que a criança vai adquirindo a partir das intervenções que são feitas na clínica, né? Exatamente. Tati, para finalizar, você tem mais alguma dica para passar para nós que os pais podem ajudar em casa, que as crianças podem fazer, que às vezes pode reduzir esses sintomas de ansiedade? Tati, como sempre, entra ali com grande peso a questão do exercício físico. Né? Então, se a família tiver a oportunidade, incentiva bastante essa criança a fazer algum esporte, a fazer exercício físico, ter uma boa qualidade de sono, mantendo uma rotina noturna importante, boa qualidade na alimentação também. Claro que as crianças gostam de guloseimas, mas manter o equilíbrio na questão da alimentação, tudo isso é muito importante. Outra questão, monitorar um pouquinho ali os eletrônicos, o celular, para ver se está tendo acesso a muitos conteúdos que estão sendo ansiogênicos. Então, esse cuidado de perto com as redes sociais, com o que está vendo, pesquisando, também é muito importante. Uma estimulação excessiva, né, com relação ao uso de telas. E até um conteúdo que gera muita preocupação. Sim. Um conteúdo que faz a criança pensar que ela está em perigo ou que algo ruim vai acontecer em breve. Então, o cuidado dos pais em relação ao que os filhos têm acessado nas redes sociais, na internet de modo geral, é muito importante. É de extrema importância, né? Tati, eu queria te agradecer. Foi um tema que a gente discutiu muito importante. A gente percebe essa recorrência aqui na clínica, os pais trazem, a escola também, os professores. Então, não tenho dúvida do quanto esse tema vai ser útil para as famílias em casa. E para você que assistiu e ficou conosco, compartilha esse episódio para que essa informação chegue a mais pessoas. Eu que agradeço. Até mais.